Vamos lá que tem bastante coisa pra gente falar sobre o Viveiros. Era até pra ser um vídeo mais analítico falando sobre a dupla Julimar e Viveiros, o que a gente pode esperar dos dois num contexto de Série A, mas as informações chegam e são sempre prioridade. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. A gente já trouxe o acerto de Juan Camilo Porticha com o Clube Atlético Paranaense. Agora mais uma informação sobre outro colombiano, mas esse colombiano um pouco mais conhecido do torcedor atleticano, de tudo que o torcedor atleticano viveu em 2025 e de tudo que o torcedor atleticano quer viver em 2026. E acho que o primeiro ponto é falar isso. O Viveiros ele chega no Atlético, muda a temporada do Atlético no sentido de entregar gols fundamentais para uma reação no Campeonato Brasileiro, mas a gente fala de um Viveiros que conseguiu, apesar de alguns momentos de oscilação, ter conquistado o torcedor do Atlético. O Viveiros ele criou uma identificação muito forte do torcedor do Atlético com o atacante colombiano, que é um jogador um pouco caótico, se a gente for botar na ponta do lápis, né? Corre, luta, disputa, compete, se doa, perde gol, faz gol, mas no final das contas o torcedor do Atlético gosta desse jogador que acaba tendo essa dedicação ao extremo, tendo assim, esse comportamento muito comprometido com a camisa do Furacão. Vamos para a parte das informações que depois a gente analisa como um todo. Viveiros vem sendo procurado tanto por clubes do futebol brasileiro quanto por clubes de fora do país. A temporada que Kevin Viveiros fez ano passado, sendo um dos destaques da primeira fase de Libertadores e também conseguindo fazer uma grande Série B com a camisa do Atlético, atraiu os olhares do mercado para Kevin Viveiros em uma posição que a gente sabe que tanto no futebol brasileiro quanto no futebol internacional existem muitos pontos de interrogação no sentido de, cara, achar um centroavante tá foda. Tá foda e tá muito caro. E dentro da realidade que existe hoje no mercado da bola, a gente fala de valores extremamente elevados. O Kevin Viveiros ele entra num contexto que é um jogador ali que, pô, o Atlético paga 27 milhões, então os outros clubes acreditam que com uma proposta um pouco maior vão tirar o Viveiros do Atlético, e a realidade é essa. Petralha bateu na mesa e falou: cara, o Viveiros não vai sair. O Viveiros vai ficar, o Viveiros vai permanecer e a gente vai montar um time contando com o Viveiros. E eu acho que isso é uma demonstração, primeiro de tudo, de um Atlético que vem fazendo um ano planejado. Isso é informação, isso não é palpite. O dinheiro investido em Viveiros, em Teran, em Benavi, o Benavides foi agora, né? Mas em Mendoza, jogadores que custaram dinheiro ao Atlético, eram para fazer parte dessa janela. O Atlético não contava que precisaria fazer uma mudança de rota tão grande como precisou fazer ao longo da temporada passada, onde claramente se viu que se sem os reforços o clube não conseguiria atingir o objetivo em questão. Juan Camilo Portija é uma sequência de tudo que a gente viu começar ali no Viveiros, de tudo que a gente começou a ver em Benavides, em Aguirre e tudo mais. Então, acho que o primeiro ponto é importante. Assim, o Viveiros faz parte de um projeto de Série A. Nos ajudou muito na Série B por necessidade, mas o Viveiros faz parte de um projeto de Série A. Acho que o torcedor do Atlético ele precisa entender isso com todas as letras. E acho que chega na Série A como um dos jogadores com mais banca de dar conta de uma competição que o Atlético ele vai precisar se autoafirmar mais do que qualquer outro clube. Assim, óbvio que outros times sobem com o Atlético, mas até pensando onde o Atlético pode chegar perante a limitação que a gente tem de Remo de Curitiba e de Chapecoense, eu acho que é um campeonato de mais afirmação e poder contar com Viveiros nesse contexto é muito legal. Hoje a gente pensa a Série A do Atlético e a gente pensa, putz, a gente vai ter que usar e abusar do jogo de transição. Putz, a gente vai ter que usar e abusar de um jogo mais direto, de um jogo de ligações mais rápidas, e é a partir disso que eu acho que o Furacão vai conseguir ser uma equipe mais competitiva ao longo da Série B. E esse jogo de transição só é muito forte e só é possível graças à presença de Kevin Viveiros. Kevin Viveiros é um jogador que viabiliza muito esse jogo de transição, como a gente viu em confrontos na Série B, como a gente viu em confrontos na Copa do Brasil, contra São Paulo, contra Corinthians, foi muito claro como o Atlético usou e abusou dessa bola longa no Viveiros, quase fez um gol contra o Corinthians, contra o São Paulo incomodou demais, gerou a expulsão
expulsão do Rafael, gerou um amarelo pro Arboleda que precisa sair do jogo e logo depois o Atlético tem mais campo aberto para poder encontrar o seu gol, levar para os pênaltis e o Santos ser herói. Então o Viveiros é visto como um dos grandes acertos que o Atlético teve nas últimas janelas. Talvez os gols que o Viveiros venha fazendo tenha começado não no Viveiros, mas lá no Maestrani na intenção de ter um goleador estrangeiro e ao Viveiros que assume esse papel. Então hoje pro Atlético não faz sentido nenhum vender o Viveiros. Hoje o Atlético não cogita em nenhum cenário vender o Kevin Viveiros, porque, pra ser sincero, é um jogador que é um protagonista para tudo que a gente almeja conquistar nessa temporada. E conversando com algumas pessoas bem influentes dentro do Atlético, os sonhos do Atlético não são um pouco ambiciosos. E acho que cada movimento de mercado deixa um pouco mais claro o que vai ser a temporada do clube, assim, ou pelo menos o que o clube deseja que seja essa temporada. Uma temporada de afirmação ou uma temporada só de sobrevivência? E acho que os movimentos do Juan Camilo Portilla, cara, você trazer um jogador de seleção colombiana, que hoje não é qualquer seleção dentro do mundo do futebol. Você trazer um jogador como Kevin Viveiros, que também é um jogador que vem sendo cogitado na seleção colombiana, vem frequentando pela lista de seleção colombiana, destaque de Libertadores, mostra que o Atlético quer ter um time forte. Um time forte não necessariamente significa gastar mais do que pode, um time forte não necessariamente significa estar em mercados inacessíveis. O Atlético talvez tenha encontrado no futebol colombiano alternativas de jogadores competitivos, de jogadores que tenham uma adaptação mais facilitada no futebol brasileiro e continue insistindo nisso. Mas acho que o perfil é sempre o mesmo, competitivo, físico, para um jogo de transição muito claro. E acho que o Viveiros permanecer no Atlético é um sinal que, assim, os 70% de aproveitamento no retorno da Série B, as oitavas de final, as quartas de final da Copa do Brasil dessa temporada também ecoam. Vai ser um trabalho de sequência, não vai ser um trabalho de ruptura para começar tudo do zero. E a tentativa de ficar com o Viveiros, a tentativa da manutenção do Viveiros de alguma maneira bota a gente um pezinho na frente de vários clubes de Série A. Porque a gente pergunta, quem tem um centroavante de confiança na Série A? Cada vez o número de times que realmente pode confiar no seu camisa 9 é menor. E jogadores como Kevin Viveiros, na minha visão pelo menos, são jogadores confiáveis. Óbvio que existem outros atacantes, mas o Viveiros para mim traz uma credibilidade maior para nossa camisa 9, para o nosso camisa 9 e para tudo que o Atlético vai encarar ao longo da temporada. Tão importante quanto a contratação do Portilla tem claramente a manutenção de Kevin Viveiros. E lembrando, a proposta não foi baixa, não. Depois vocês não vão chamar o Petralha de mão de vaca, não, hein? Pelo amor de Deus. Tamo junto, forte abraço, é nóis.